Hoje eu quero falar sobre um tema que tem aparecido muito nos meus atendimentos, em conversas, que é a criação de filhos. É uma área tão gostosa, mas tão difícil, porque as pessoas falam que não tem uma receita para se criar filhos, não vê uma cartilha. Na realidade, nós temos a nossa própria cartilha, que ela é a sua história de vida. Está internalizada aí o que você faz, quais são seus princípios, seus valores. Por exemplo, se você, quando foi criança, apoiou muito, aí você tem dois caminhos possivelmente a fazer. Você vai prometer para você mesmo: quando eu tiver filhos, eu não vou bater. E às vezes, quando você casa, tem filhos ou só tem filhos, aí você consegue manter essa promessa, se não bate. Você sai de um extremo, às vezes agressivo, do extremo que apanhava muito, para um totalmente sem limites. E tem aquele caso também que você prometeu para você mesmo que não bateria, mas numa hora de ansiedade, de raiva, você chega e bate. Aí depois você fala: poxa vida, eu estou igualzinho o fulano ou fulana que agiram assim comigo. Ainda gera mais culpa e você depois tenta compensar de uma forma, às vezes trazer um agrado, trazer um presente, e isso também não é bom. Como agir então de uma forma adequada na criação do seu filho, para que ele não aprenda ali comportamentos? Por exemplo, muitas pessoas falam que comportamento da criança no momento de pirraça, as pessoas falam que é fase, mas não é. Na visão comportamental na qual trabalho, pirraça é um comportamento aprendido. A criança ela aprende a fazer pirraça ali no dia a dia. E às vezes nós mesmos damos dicas para a criança até onde vai a nossa paciência, até onde vai o nosso limite. Então, por exemplo, tem crianças que você chama: olha, vem almoçar fulano. Aí ele não responde ou ela não responde. Aí você depois fala: vem almoçar. Aí não responde. Depois você fala: fulano, beltrano e tal. Aí fala: já vou, e ainda não vai. Até que você chega lá e causa ali talvez uma situação complicada. Então você, neste momento, tem que fazer o quê? Se você chamou a sua criança, seu filho, a sua filha, você tem que fazer que ela responda de imediato e haja naquela ação. E não repita isso 3, 4 vezes, porque você está ensinando, inclusive futuramente, a ela até procrastinar, viu? Cuidado. Então, o que fazer então? E outra coisa, antes de dar uma outra dica, provando que pirraça não é fase. Você conhece algum idoso pirracento? Algum adulto pirracento? Um homem, mulher? Uai, a fase não passou não acabou não? É lógico que não vamos ver adultos rolando no chão, fazendo isso, mas tem adultos que eles empacam e não saem do lugar de tanta pirraça. Ou seja, o comportamento ele é aprendido nessa visão comportamental, na relação com o ambiente. Então vamos lá, o que fazer então? Primeiro, ter uma comunicação clara com a criança, uma comunicação clara da postura, de como você deve ensiná-la a se comportar, ensinando seus princípios, ensinando seus valores. Quando a criança ela assistiu um desenho, por exemplo, um desenho às vezes que tem ali um comportamento complicado, um comportamento agressivo, na hora faça uma intervenção: este comportamento ele não é bom, esse comportamento você não deve fazê-lo. Uma outra coisa importante, geralmente nós temos o hábito de tratar nossos filhos não na forma de comportamento, mas colocando como ele fosse assim. Então, por exemplo, quando ali você para e fala: fulano, você é preguiçoso. Não faça assim. Seja com criança, com adolescente, jovem ou adulto. Fala como se fosse a questão de comportamento. Esse comportamento da pirraça não está bom, esse comportamento não está adequado. Então, ou seja, dentro do limite. A criança precisa de um limite, sim. Um limite de onde ela pode agir e o que deve fazer. Não podemos ser autoritários, devemos ser firmes. Mas uma outra questão, neste momento, por exemplo, nós temos visto alguns pais se perderem nesse quesito de isolamento que temos que ficar. Então a criança está ali cansada, não tem uma rotina talvez tão organizada, então manter uma rotina flexível. Criança precisa de rotina, precisa de padrões de comportamento e precisa de limite.
Não é porque ela está sofrendo, está desgastada, que você vai deixá-la à vontade. Pelo contrário, você precisa manter o seu padrão de comportamento. Tem os combinados. Se ela quebrou, se ela se comportou mal, correção nela. Eu não gosto de usar a expressão castigo. Coloca ela de correção. Não há necessidade de bater. Bater também não é um padrão adequado, porque depois pode trazer efeitos colaterais. Mas não deixe de dar limite para o seu filho. Até a próxima.